Então, vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje sobre o Livro dos Espíritos, mas antes nós vamos ler o texto do Evangelho, e depois nós faremos a nossa oração, e depois o Daniel vai fazer o estudo para nós. Então, nós estamos no livro, no Evangelho, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós estamos no item 12, no item 11, os espíritos estavam nos instruindo sobre a questão do orgulho e da humildade. E no item 12, eles continuam falando sobre isso. Então, ontem nós vimos o item 11, então vamos lá. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se, como é atual esse texto, né? Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Lembrando que benevolência é desejar o bem para todos, é a vontade do bem, né? Benevolere. A vontade do bem para todos. Então, o orgulho não permite isso, né? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Então, é a lei do amor, que nos últimos 2000 anos, ou desconsideramos completamente essa lei, ou falseamos a interpretação, né? Nós trazemos para supostas falas do Cristo, questões de grande preconceito. E nós vemos que até hoje, nós ainda vivemos muito mergulhados nos condicionamentos que a igreja espalhou como verdades de uma forma sistemática, e então gerações e gerações passaram a ter aquelas orientações como seguras. E então hoje nós não nos damos conta, por mais que a própria doutrina espírita nos venha trazer uma forma diferente de ver as mesmas coisas, nós ainda temos dificuldade. Muitas vezes falamos, não, isso não me abala, eu tal ou qual situação eu compreendo, mas quando acontece conosco, aí nós demonstramos que não estaríamos tão preparados assim. De maneira geral, a nossa visão das relações humanas, ela é
medieval. Vamos lá. Então, o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Já vi isso aqui. Porque a vez de ter em maior estima o que brilha e encanta os olhos do que o que toca o coração? Por que fazeis do vício na opulência objeto das vossas adulações, ao passo que desdenhais do verdadeiro mérito na obscuridade? Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe abrem, todas as atenções são para ele, enquanto ao homem de bem que vive do seu trabalho, mal se dignam todos de saudá-lo com ar de proteção. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possui ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos, né? Então, as bajulações, que são a marca da nossa sociedade, porque o orgulho, ele é a base do orgulho é o poder, né? O orgulho é uma força da alma, que consiste em você submeter todos aqueles que estão no seu universo de relações, subjugá-los, ou pelo menos tentar, né? Com suposta autoridade moral, com cargos de mando, tanto que existe um ditado, né, que diz assim: se desejas conhecer um homem, veste-o de poder, não é nem de dinheiro, é de poder mesmo. O poder revela quem a pessoa é. Às vezes tem um colega de trabalho que é uma pessoa amiga, sensata, até o dia que ele assume um cargo de mando, né? Nessa hora, ele se modifica. Existe também, tanto tem a ver com poder, né? Nós também conhecemos o quanto essa força, né, do orgulho está controlando uma pessoa quando ela está dirigindo um carro. Eu vi uma vez também um desenho bem interessante. Tinha o Homo sapiens, aquele que saía de casa, né? Que é uma pessoa. O desenho era até aqueles desenhos que são aqueles animaizinhos que são humanizados, né? E aí, quando ele entra no carro, ele vira o Homo automóveis. Aí ele enlouquece. É porque nessa hora ele tem poder, né? Ou ele se supõe que tem poder. Então, a pessoa dirigindo um carro, ela, se não se cuidar, né? Ela fala alto, ela, no mínimo, começa a falar, gritar no trânsito. Enfim, isso é uma manifestação do poder. De uma forma fácil da gente ver, né? Como é que a pessoa dirige, você já sabe alguma coisa a respeito dela. Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício em andragens. Mas a gente só fala que é alcoólatra aquele que vem na nossa porta pedir alguma coisa. Vou dar alguma coisa, a pessoa vai beber. Mas aquele, né, que rotineiramente se embriaga, né, nos lugares dourados, se aí não. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixastes que as necessidades materiais
sobrepujassem o bom senso e a razão. Porque há de cada um querer elevar-se acima de seu irmão. Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Olha que essa frase aqui é uma paráfrase daquela: a soberba precede a queda, né? Então, nós estamos vivendo esse momento no nosso país de extrema soberba e tem a ver com poder. Mas é extremo, é algo nunca visto antes, pelo menos eu, já nessa geração, né, na qual eu vim, já estou aí, já dobrei aí, bem mais da metade da encarnação, né? Então, eu nunca vi algo nem parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Mas começaram a acontecer coisas que estão trazendo um despertar, né, para as pessoas, né? As consequências drásticas desses comportamentos começam também a atingir seu ponto culminante e, enfim, né? A presença de Deus chega como um pai amoroso, né? Se por vezes consente que eles subam, Deus, né, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes que de quando em quando lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Interessante aqui, quando a gente vai estudar essa questão, né, daquele que se revolta, que quer que Deus o atenda no tempo dele, não no tempo de Deus, mas no tempo da própria pessoa. E então, é nesse capítulo mesmo que nós estudamos isso. Então, há um momento em que os Espíritos dizem que Deus, ele não está nem um pouco preocupado com isso, né? Ele simplesmente, ele é quem define dia, hora, mês, ano, né? E que chega um momento que o orgulhoso, ele começa a perder tanto e tantas coisas, ele entra, então, inevitavelmente, na faixa do sofrimento. E aí, em algum momento, ele vai ter que reconhecer, né? Reconhecer que Deus é o Senhor. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente. E tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Nossa, que frase forte. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas. Toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas,
a par da eternidade. Realmente, quando nós colocamos a nossa, quando nós colocamos a nossa, o nosso ponto de vista na linha da eternidade, tudo muda completamente. Tudo muda completamente, não é? Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel. Então, a humildade e a caridade. Nós estávamos vendo também sobre essa palavra, né, humildade, ela vem de humus, aquele micro vegetal, né, um vegetal bem pequenino, porém extremamente fértil, né, ele fertiliza onde ele está, né? Então, o humus, ele possui água, onde ele está tem água, ele tem alimento, mas ele é extremamente minúsculo, ele não é visto, e ele resiste a todas as tempestades, enquanto que as árvores frondosas não. Então, a humildade é isso, é se apequenar, né? Tornar-se tão pequeno que você não, ninguém consiga te derrubar, né? Diz que a humildade, ela traz imenso poder para quem é verdadeiramente humilde. Não é o orgulho que dá poder, é a humildade. É uma pessoa humilde, ela é invencível, porque ninguém derruba ela, né? Então, existem situações em que nós temos que lembrar, assim, né? Todos nós já fomos submetidos a situações, né, de humilhação, porque a gente sabe reconhecer quando uma situação é de humilhação, né? Quando alguém está te humilhando, é coisa assim. Então, quando nós passamos por uma situação dessa e conseguimos nos tornar pequenos o suficiente para não demonstrar nem que percebemos, pouco tempo depois aquele desaparece do nosso radar e deixa de nos fazer mal, porque nós ainda talvez não tenhamos condições, talvez não temos ainda condições de imediatamente a uma ofensa ou alguma coisa assim, não sentimos o impacto. Mas, quando percebemos que nós somos bem-vindos, né? Quando percebemos que não nos cabe naquele ambiente, mas, por alguma razão ou outra, estamos ali. Não temos nem como sair. Então, é a hora de ligar, né? Como é que é? Calçar o chinelo da humildade. É a hora de procurar a humildade, porque é ela que vai te socorrer nessa hora. Não adianta querer estufar o peito, não, é a hora de, no mínimo, né, silenciar e esperar o momento correto de se livrar daquilo, daquela situação. É a melhor forma, até que nós venhamos a realmente conquistar a humildade, nós vamos passar por muitas situações e que vamos ter percepção delas, né? Porque o humilde, verdadeiramente, ele nem tem a percepção, assim. Mas são pessoas raras na Terra. Então, eu vou pedir
Malvina, você pode fazer a nossa oração, Malvina? Malvina? Acho que ela não está ouvindo. Vou fazer oração, então. Senhor Jesus, Mestre amado, amigo das nossas almas, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em família e em vosso nome. Abençoa, Senhor, este momento sagrado. Queremos vos rogar, Senhor, pelos orgulhosos da terra. Esse grupo em que quantas vezes também nós marcamos a presença. Mas existem aqueles que possuem o poder, Senhor, da guerra e da morte. Então rogamos para que o vosso absoluto poder, Senhor, se faça sobre a humanidade sofredora. Pedimos pelas mães que viram seus filhos partir de forma cruel, fora das leis da natureza. Rogamos pelos filhos que se tornaram órfãos. Não conseguimos imaginar, Senhor, um momento em que a iniquidade possa estar em forma mais evidente do que esta. Pedimos pelo nosso Brasil, que também vive o seu momento de separação do joio e do trigo. Pedimos por nós mesmos, para que tenhamos compreensão, abnegação e devotamento, a fim de que nos tornemos instrumentos de realização do bem. Pedimos ao final que abençoe nosso companheiro que levará o tema dessa noite. Ser conosco, Senhor. E graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Ô, Márcia, Oi, estava fechado, eu tentava abrir, e você chamando e não abria. Aí, eu quando eu imaginei, consegui abrir, você já tinha começado. oh, meu amor, imaginei que você estava tendo dificuldade. Então, não se preocupa não. Então, vamos passar a palavra para o Daniel, né, Daniel? Sim. Livro dos Espíritos. Se todos conseguem ver a minha apresentação. Acredito que sim, né? Vou tentar ampliar o máximo que der. Vou só tentar deixar no tamanho máximo. Esse é o máximo que dá para filmar. Então,
Acho que tá tudo certo, né, mãe? Tá dando para ver aqui, né? Tá Então, ótimo. vamos seguir aqui, parte segunda, capítulo 4 dos Espíritos. O tema é parentesco, filiação. Questão 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Então, é uma pergunta interessante, porque são várias correntes religiosas têm uma visão diferente sobre isso, né? No entanto, o espiritismo, os espíritos são bem taxativos quanto a isso. A resposta é: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. O pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, a questão da filiação, da reprodução, é uma questão puramente material mesmo, né? A relação digamos assim, a genética que vai ser passada para o filho, para o espírito que vai encarnar, é puramente material. Óbvio que mais para frente, nas perguntas que virão aí, a gente vai ver que tem toda uma questão de afinidade, das famílias e tal, mas a questão aqui é para saber, Kardec queria saber se os comportamentos, se as características dos pais poderiam passar para os filhos, né? O caráter, virtudes, fraquezas morais, se isso também poderia ser passado. Os espíritos são taxativos ao dizer que não, que é apenas uma questão material mesmo. Os pais só passam para os filhos, por meio da filiação, da reprodução, as características físicas. Questão 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Resposta: não pode ser de outra maneira. Ou seja, é isso mesmo. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vinha existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, a Deck pergunta isso, porque algumas pessoas podem estranhar, né? Se a gente nasce várias vezes, então nós temos vários pais, não tem um único pai, uma única mãe, e de fato, né, são inúmeros, né? E ele pode se repetir, né? Se Deus quiser, alguém vai repetir. Se eu tiver merecimento, mas é basicamente isso, né? Então, os indivíduos vão reencarnando e eles vão dependendo da experiência que ele precisa passar, ele vai reencarnar numa família ou em outra, submetido a uma hierarquia específica, né? Às vezes um grande inimigo pode vir como pai, como irmão e assim por diante. Questão 205. A algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como o fazê-los anteriores à existência atual. E, de fato, para algumas pessoas isso pode parecer meio chocante, porque parece que se você já teve milhares de pais, milhares de mães, então ninguém é seu pai, ninguém é sua mãe, digamos assim, né? Então, é compreensível que as pessoas possam ter esse tipo de interpretação, mas os espíritos vêm em seguida de uma resposta para tranquilizar. Ela os distende, não os destrói. Ou seja, ela amplia os laços, né? Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto o nosso vizinho
ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, é uma resposta bem profunda aí, né? Primeiro, que ele fala isso, na minha visão, né, mostrar isso como uma vantagem, né? Porque quando você reencarna em várias famílias, em vários ambientes, a chance de você fazer amigos, aliados, digamos assim, né, que vão te impulsionar no seu processo evolutivo é grande. É óbvio que a gente faz muitos inimigos, né, muitos desafetos, mas o foco seria sempre estar melhorando. Então, sempre ter boas relações com o próximo. E isso, a longo prazo, gera para nós uma base de sustentação que vai nos favorecer de uma forma ou de outra, né? Então, sempre, por mais perturbado que seja um espírito, por mais grotesco que ele seja, alguém ali vai se compadecer dele, alguém ali vai... E aí, alguém vai sentir pena, alguém vai... Enfim, né, vai ter uma relação com ele, e a pessoa vai se sentir sensibilizada pelas experiências dele e tal. E aí, esse espírito agora tem um ponto de apoio. E, a longo prazo, esse ponto de apoio vira uma rede de apoio. Quando ele vai fazer isso com vários outros espíritos, várias outras pessoas, que, na verdade, a família é isso, né? A família é uma rede de apoio que os espíritos têm, né? Quanto mais famílias você tem, melhor para você, né? É óbvio que nesse processo, os espíritos vão se afinizando mais com determinados espíritos, né, do que outros. Então, pode ser que eu tenha tido um pai, uma mãe há 500, 400 anos atrás, que é um espírito que eu vou ter um respeito, né, e tal, mas pode não ter mais relação comigo. Mas eu sei que é algo são pessoas, são espíritos que, se eu precisar, eu posso reencarnar naquele meio, e que se a minha vida naquele momento em que eu reencarnei, que eu tive esse processo de filiação pela primeira vez, foi algo interessante, foi algo que gerou benefício para as relações, então eu sei que eu posso contar com esses espíritos em novas experiências. Isso é muito interessante. Então, ao contrário do que as pessoas poderiam pensar, isso, encarnar em diversas famílias, em várias situações de filiação parental, isso não destrói os laços de família. Na verdade, ele só amplia e fortalece os laços. Item A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido um pai, um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. E o espírito responde, é exato. Mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Que curaria de contar como ascendente, honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem. Não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Eu achei muito interessante essa resposta, por várias questões, né? Então, ao começar pela pergunta de novo, né, que, como consequência das recorrentes reencarnações dos espíritos em diferentes lares, diferentes famílias, ou na mesma família, mas nem sempre é possível, né? Isso diminui a importância que a genealogia vai ter, né? Porque eu posso ter tido um tataravô que foi imperador da Dinamarca, sei lá, na era viking, imperador não, mas rei da Dinamarca. Isso é irrelevante, porque eu não tenho relação nenhuma
espírito ele não me passa nada, nenhuma virtude, nenhum tipo de conhecimento. Essa genealogia, de fato, ela não tem importância, né? Isso era meio chocante na época, né? E como a gente sempre tem que lembrar, no momento em que esse texto foi escrito, na verdade foi publicado em 1857, né? Foi escrito provavelmente um ano antes, não sei, né? Vou checar isso. Mas, nesse período, ainda era o período ainda existiam muitas monarquias e impérios, né? Império Austro-Húngaro, reinos na Alemanha, região da Alemanha. A Alemanha não era bem unificada ainda, então eram vários ducados. A região da Itália também não era unificada, então não existia ainda o país Itália. Foi um pouco depois desse período que a Itália se unificou como um país, a Alemanha como um país. Então, nesse período, eram principados, digamos assim, né? A Rússia era um império, né? Um império russo. Então, tinha um czar, tinha um imperador, tinha uma imperatriz, né? Então, esse momento que foi escrito ainda tinha isso, né? Esse era o contexto mundial, a geopolítica era assim. E aí, como consequência do que está dito pela doutrina, você perde totalmente a importância da genealogia, né? Porque nesse período, todas as famílias reais da Europa eram parentes, praticamente todas. Você vê na Inglaterra, se eu não me engano, no início do século XX, por exemplo, a rainha da Inglaterra, o rei da Inglaterra, na verdade, era parente da imperatriz da Rússia. Então, assim, Rússia de um lado, Inglaterra do outro, e eram parentes todos, né? Porque eles davam muita importância para isso, né? Então, e aí, como consequência da reencarnação, a gente percebe que se reencarnou como imperador, você pode ter sido servo, você pode ter sido um cara que remava o navio para carregar de grãos em algum lugar, você era um servo. E depois você reencarnou numa família real, né? Então isso era muito chocante para a época. Imagina como é que seria aceitar isso aqui, né? Seria muito difícil. Até foi falado no Evangelho aí, a questão do orgulho, a questão das posições sociais, de poder, né? Como é que a pessoa iria aceitar isso aqui, né? Para aceitar a doutrina espírita, tem que aceitar isso que tem escrito, né? Que essas relações genealógicas aí de família não tem. Pode ser sim que o espírito venha reencarnando várias vezes na mesma família e tal, mas a questão não tem uma relação direta, né? 206. Questão 206. E só para concluir, ainda nessa questão 205, falando da genealogia, que perde importância, né? A ancestralidade, né? A pessoa achar que, mas meu avô foi imperador, minha trisavó foi imperatriz, isso não tem importância, pode ter sido até você mesmo, seu próprio avô, trisavô, pode ter sido o próprio espírito, né? Não tem como saber isso. Mas uma coisa é certa, se não foi você não tem que achar que você herdou qualquer tipo de virtude daquele espírito por questões genealógicas de família, né? E, para finalizar, na resposta, o espírito fala: digam, porém, o que disserem ou façam o que quiserem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Isso é muito interessante, porque as pessoas têm às vezes, o hábito de pensar o que ela não concorda está errado, e que o que ela concorda é o certo, e não é bem assim. O universo ele vai funcionar independente das suas opiniões, né? Então, por exemplo, as pessoas que são da área de exatas, elas são acostumadas a isso. Às vezes a gente tem que resolver um exercício de física, de matemática,
não importa se você acha que você está correto. Se você aplicou errado as contas ali, o seu raciocínio pode ser brilhante, mas a lei da física ali pode ser o contrário do que você está pensando, né? E Deus não consultou a vaidade de ninguém antes de fazer as leis da natureza. Então, as opiniões, as percepções que nós temos sobre o universo, nós temos que ter cuidado para saber se são opiniões, se aquilo tem, de fato, peso real, né? Então, porque o universo ele vai funcionar independente do que você acha certo ou errado, né? Então, uma pessoa poderia discordar, não, mas eu acho que se eu nasci nessa família, então é porque eu sou diferente, eu tenho virtudes e tal. Não é bem assim. O fato de você achar isso não vai mudar os fatos, né? Então, os fatos, todas as leis da natureza, como está dito aqui, foram formuladas por Deus e elas seguem o raciocínio que Deus impôs, né? Então, nada do que a gente pense, que a gente discorde, vai ter qualquer impacto sobre a realidade. Porque as pessoas têm muita dificuldade de aceitar isso, né? De aceitar fatos, né? Então, as pessoas, às vezes, têm opiniões contraditórias sobre determinados temas, mas ela esquece que aquilo é apenas a opinião dela, que a natureza não está nem aí para a opinião dela. 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? De modo nenhum. Então, assim, para traduzir a questão, né? Já que a filiação entre os espíritos dos descendentes, né, ela não tem muita relevância, seria ridículo as pessoas que cultuam os antepassados, ou que se sentem honradas por nascerem numa família que tem um histórico relevante para a humanidade, para a sociedade, né? E a resposta é de modo nenhum. Então não é ridículo. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes atribui, que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozam, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que nos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, interessante, né? É sempre bom você olhar para os antepassados com respeito. É algo que você pode aprender muito com eles, né? Mas se você está cultuando seus antepassados por questões de orgulho, nem perca seu tempo. E lembrando que nenhuma das virtudes dos seus antepassados será passada para você por qualquer tipo de genética, né? Então, basicamente é isso, né? É interessante que você, pela genética, você, por exemplo, um grande atleta, né? Se ele tem um filho, é possível que o filho tenha vantagens naquele esporte que o pai ou que a mãe praticou e que ele se consagrou, que adquiriu relevância. Isso é muito comum. A gente vê, eu acompanho de esportes e tal, eu vejo muitos, assim, grandes especialistas em modalidades esportivas, e aí os filhos conseguem seguir e já tem aquela genética boa de atleta,
né? Então, a gente vê, por exemplo, o Michael Phelps, que é o cara da natação, né? Ele ganhou medalha olímpica e tal, o cara bem... Fizeram um estudo nele e viram que os braços dele é maior do que o normal, ele é totalmente desproporcional ao corpo dele, né? Então, os braços dele são maiores, a estatura dele para resumir, o corpo dele é perfeito para nadar, né? Então, se ele tiver filhos, ele conseguir passar essa genética, os filhos podem ter, sim, uma vantagem no esporte, né? Então, isso é interessante, né? Mas as questões morais não passam de forma alguma, né? Daniel, tem uma coisa interessante, né, também no comportamento, né, não só na fisiologia, mas o que chama comportamento genético. Isso também se transmite, às vezes um jeitão, né, por isso que parece que a pessoa herdou outras coisas morais, mas não é. Às vezes o pai tem um jeito de coçar a cabeça, o filho também tem um jeito, né, Às vezes de rir, né? Hã? Às vezes até de rir. Eu vejo... Jeito de rir, jeito de andar, exato. chama-se comportamento genético. Mas isso passa pelo gene, né? Uhum. Mas é só também. Sim. E é bem interessante, né? À medida que a ciência avança, a gente vai entender mais isso. Basicamente, só assim, para as pessoas não confundirem que se ela tem um ancestral virtuoso, que aquilo ali não vai passar para ela, digamos assim, né? Para ela não ter não cultivar esse orgulho de família, de genealogia, isso não faz sentido do ponto de vista espiritual. Então, basicamente é isso, né? Só para as pessoas terem esse cuidado. Agora tem outro, como tem tempo ainda, 10, 12 minutos ainda, eu vou seguir aqui nesse novo tópico aqui, parecenças físicas e morais. Questão 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Eu já até adiantei, né? Isso, resposta, não. Que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Item A. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Resposta. É que uns e outros são espíritos simpáticos que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Então, embora não haja transmissão de qualquer tipo de virtude pelo espírito, porque isso seria algo que não haveria mérito, né? Vamos supor, um grande estadista ou uma grande estadista, um grande imperador, uma grande imperatriz, aí ele tem um filho, por exemplo, se esse filho herda qualquer virtude de estadista, de qualquer coisa do pai, não teria mérito, né? Isso acontece no esporte, né? Como eu falei, né? O filho do Michael Phelps pode ter uma vantagem, mas é material, né? Isso para o espírito não tem relevância. Um grande campeão de natação, medalha olímpica, para o espírito é o quê? Não é muita coisa isso. E assim como qualquer outra ocupação na Terra, o cara é juiz, ministro do STF, presidente da... Muito cuidado com isso, na verdade, né? Não fique achando que o seu espírito tem qualquer tipo de... não é bem assim, né? Então, a questão se houvesse passagem de virtudes por genética espiritual, isso tiraria completamente o mérito dos indivíduos, né? E vice-versa, né? Imagina pessoas totalmente perturbadas passassem para os filhos genes perturbadores aí, e a criança se desenvolve e vira um criminoso. Também não faria sentido isso, né?
Então, mas é gritante, assim, que a gente observa que existem espíritos que vibram na mesma vibe, digamos assim, como os jovens falam, né? Estão na mesma nível, eles têm os mesmos interesses, têm os mesmos gostos e tal. Isso não só porque podem ser espíritos independentes, mas que têm esses gostos e tal, eles acabam se atraindo, mas às vezes porque viveram juntos várias vezes, né? E aí tem aquela simpatia e eles começam a cultivar as mesmas virtudes, os mesmos gostos, as mesmas coisas, né? Então, aí, nesse sentido, é como se houvesse uma genética espiritual, né? Aí é interessante, mas ela é desenvolvida, né? Ela não é passada sem mérito. Ela é passada de acordo com as experiências que os espíritos vão tendo, né? Então, o pai e a mãe que tem um filho, e aí esse filho reencarna várias vezes como filho desse casal, ou pelo menos próximo ali e tal. Os pais têm a missão de educar os filhos, né? Então, eles vão passando essas virtudes e tal, até a hora que a criança ali, que é aquele espírito, absorve aquilo. E é como se ele tivesse passado a genética do espírito para ele, né? Mas aí foi com mérito, foi com a experiência carnal, a experiência da reencarnação, e aí faz todo sentido, né? E aí sim se teria um filho do espírito. Né? Questão 208. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta: ao contrário. Bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Então, nascem culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, é exatamente por isso que os espíritos reencarnam numa situação de fragilidade, né, de vulnerabilidade. E é para que ela fique totalmente desarmada e que a influência dos pais possa se fazer mais eficaz, mais eficiente. Né? É muito difícil você tentar doutrinar um adulto a seguir bons comportamentos, bons hábitos, né? Mas uma criança que ela está ali em defesa, ela não consegue reagir muito bem, então ela está muito mais suscetível à influência dos pais. Né? Por isso é muito importante que os pais tenham a consciência de que a missão deles como pais é a educação dos filhos. E o que é educar um filho? É você fazer com que aquele indivíduo adquira hábitos e comportamentos que sejam coerentes com a sociedade, com o que se espera, que a sociedade espera dele. Né? Então, resumindo grandemente, é isso. Né? O que é uma criança mal educada? É uma criança que ela se comporta de uma forma que as pessoas não estão esperando. Ela vai fazer barulho na hora errada. Ela vai fazer o que não deve. O que é uma criança educada? Ela é aquela criança que passa despercebida. Você nem vê que a criança está ali porque ela é educada. Então, mas é muito difícil, né? Falar assim é fácil, mas não é nem um pouco fácil. É muito difícil. Tanto que vai ser falado aqui que é uma prova, ter filhos é uma prova para os pais, enfim, né? É algo que desgasta bastante, eleva os indivíduos até o limite, né? Questão 209. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outro, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Resposta. Não é raro que um mau espírito peça-lhes sejam dados bons pais na esperança de que seus conselhos encaminhem por melhor senda e muitas vezes Deus lhes concede o que deseja. Então, a pergunta é
Kardec já sabe a resposta quando ele faz isso, mas é mais para aprofundar o tema, né? Para ver o que os espíritos têm a dizer sobre isso, porque isso já foi falado antes, né? Por que de pais virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Primeiro, porque não tem genética espiritual, né? Segundo, porque a melhor forma de você progredir o ser humano é colocando ele em contato com bons tutores, bons espíritos, né? Essa é uma excelente forma de você educar, de você fazer uma pessoa progredir. Uma pessoa medíocre, que ela fica num ambiente de pessoas horríveis, ela vai tender a se tornar uma pessoa horrível. Ela vai começar a falar muito palavrão, vai começar a ter péssimos hábitos. Uma pessoa que é medíocre, ou seja, ela não é nem muito boa, nem muito má, mas ela fica num ambiente onde as pessoas ali são muito estudiosas, têm objetivos bem definidos e tal, essa pessoa ela tende a progredir mais rápido, né? Ela não quer ficar para trás. Um exemplo disso é quando você vai numa catedral. Você não precisa ser religioso. Você vai numa catedral, você não vê ninguém gritando lá. Uma igreja católica, você não vê, né? Então, todo mundo quer, está todo mundo em oração. Mesmo uma pessoa que é baderneira, ela não vai chegar gritando num ambiente desse. Porque a coletividade ali inspira ela um determinado comportamento que ela entende que, se ela se comportar diferente daquilo, vai haver uma atração negativa para ela, né? Isso pode gerar uma repercussão negativa para a vida dela. Então, vou fazer só mais uma aqui para terminar o tempo. 210. Pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo informação do filho um bom espírito, de preferência ao inferior. Então, os pais eles podem ficar pedindo para vir uma criança melhor, uma criança boa, não um espírito inferior. Resposta: não. Até porque senão todo mundo faria isso, né? Não ia ter espírito nem encarnando, porque as pessoas não iam querer. E vocês, convenhamos, né? Ser pai de espíritos que são progredidos, perfeitos, já você não tem... você não vai ter mérito na educação dele, né? Isso não vai também surtir efeito para você. Resposta: não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Então, aqui mais uma observação aí, missão dos pais, né? O dever dos pais melhorar o espírito do filho, lapidar, né? Então, vou encerrar agora para manter o horário correto. E lembrando que é isso mesmo, né? Não... E às vezes as pessoas, eu tive muitos filhos, tenho, né? As pessoas perguntam, né? Qual o segredo da educação? Eu digo, não tem como dizer isso, porque cada um é um universo completamente diferente do outro. E não tem copiar, colar quando se trata, né, de filhos. Mas, obrigada, Daniel, maravilhoso. Malvina, agora será que você consegue desligar? Faz a nossa oração, então, amor. Tá? Tá bom, Márcia. Obrigada. Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de estudo e um bom aprendizado da sua doutrina. Jesus, peço a ti pela nossa família, pela família dos nossos amigos, por eles, os que estão conosco, estudando, e também por aqueles que não puderam estar neste momento conosco. Jesus, te peço por todos aqueles que desencarnaram nas enchentes, nas guerras, todos, enfim, Mestre Jesus, acolha cada um
com o seu amor. Mestre Jesus, socorre aqueles que estão nas ruas, com frio, com fome, angustiados por não terem o que comer. E chegue até eles uma mão amiga, estendendo uma palavra amiga, um carinho, uma sopa quentinha, um agasalho, um aconchego. Muitos estão até na chuva, e que eles sejam consolados e abrigados pelos irmãos que veem o sofrimento dos seus irmãos. Jesus, peço pelos lares dos idosos, os lares das crianças abandonadas, pelos presídios, por todos, enfim, Jesus, que neste momento estão sofrendo. Aqueles que perderam seus entes queridos nas guerras, nas enchentes. Senhor, leva o consolo àqueles que ficaram e recebe todos aqueles que foram para o outro lado. Receba, Senhor, com o seu amor a todos. Te peço, Jesus, pelo nosso Brasil e pelo nosso mundo, acalme os corações, derrame bênçãos, Senhor, e acolha todos. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, e seja conosco, hoje e agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos.